Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Ilana. Estou passando aqui primeiro para fazer a correção do exercício da aula passada e depois falar sobre a nossa aula de hoje, tá bom? Nós estamos falando sobre classificação dos seres vivos e a atividade da semana passada foi para vocês completarem a tabela abaixo, classificando os seres vivos de acordo com algumas categorias, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês e vocês vão conferindo a resposta de vocês. Então, o ser vivo aqui, o exemplo, é o cachorro, e aí vocês vão escolher primeiro essas 3 primeiras categorias. Vocês vão escolher qual que é a adequada, né? Não, desculpa, essas 2 primeiras categorias, depois essas 3 e depois essas 3. Então, vamos lá. O gato, ele é autótrofo ou heterótrofo? Então, tá aqui, ó, é heterótrofo. Deixa eu fazer bonitinho, para ficar bonitinha a nossa tabela, né? Então, o gato, ele é heterótrofo, ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro. Gato doméstico, onívoro, tá? Ele é produtor, consumidor ou decompositor? Consumidor. Ele não faz fotossíntese nem é decompositor. A formiga, autótrofa ou heterótrofa? Heterótrofa. Herbívoro, carnívoro ou onívoro? Ela, na verdade, vou enquadrar ela aqui na categoria de herbívoro, mas, na verdade, ela se alimenta de fungo, tá? Ela é produtor, consumidor ou decompositor? Consumidor, ela não decompõe nada. A roseira é uma planta. Se ela é uma planta, ela é autótrofa. Ela é herbívora, carnívora ou onívora? Não entra. Aqui ela não é nenhuma dessas. Por ela ser autótrofa, ela não se alimenta. Ela é produtor, consumidor ou decompositor? Produtora, ok? Bactéria. A maioria das bactérias é heterótrofa, tá? Não especifiquei qual, então vamos colocar heterótrofa. Aqui eu não vou colocar nenhuma dessas categorias, porque ela não se alimenta de planta, nem de carnívoro, nem de onívoro. Ela, na verdade, ela tem um processo próprio, então ela não entra em nenhuma dessas categorias. E a maioria das bactérias, ela é decompositora, ok? Fungo ou bolor não é autótrofo, é heterótrofo. Também não vai entrar aqui nessas categorias. O fungo não é produtor nem consumidor, ele é decompositor. O papagaio é um animal, então ele é heterótrofo, ele é herbívoro e ele é consumidor. O jacaré, ele é heterótrofo, ele é carnívoro e ele é consumidor. A barata é heterótrofa, ela é onívora e ela é consumidora. O tomateiro é uma planta, então ela é autótrofa e, volta aqui, produtora. O macaco, vamos lá, deixa eu descer um pouquinho a nossa tabela. O macaco, vou subir de novo, senão não dá para ver. O macaco, ele é heterótrofo, ele é onívoro e ele é consumidor. O tubarão, heterótrofo, carnívoro, e consumidor. A mariposa é um inseto, ela é heterótrofa, ela é herbívora e ela é consumidora. O abacateiro é uma planta, então ela é autótrofa e produtora. A tartaruga, ela é heterótrofa, porque não produz seu próprio alimento, tá? Ela é onívora, porque ela se alimenta tanto de outros animais quanto de algumas substâncias que tenha no oceano, e ela é consumidora. O elefante, ele é heterótrofo, ele é herbívoro e ele é consumidor. A orelha de pau é um tipo de fungo que é heterótrofo. O fungo não faz fotossíntese, tá bom? Ele
ele vai entrar aqui na categoria de decompositor, tá? E ele vai estar presente tanto em plantas quanto em animais, ok? Confiram. E vamos adiante. Qual a importância de se classificar um ser vivo? Principalmente para que a gente possa agrupá-los em categorias semelhantes para facilitar o estudo desse ser vivo, ok? Qual a diferença entre organismos autótrofos e heterótrofos? É uma diferença básica. Os organismos autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. É o caso das plantas que fazem fotossíntese. Só as plantas? Não, tem outros organismos, mas são a minoria. E os heterótrofos são aqueles que precisam se alimentar para conseguir a energia para que possam sobreviver, ok? Então, Então, vamos para a nossa aula de hoje, meninos. Então, para a nossa aula de hoje, continuando a nossa explicação de biologia de classificação dos seres vivos, vocês vão ler um texto. Ler, não precisa copiar esse texto, vocês vão ler o texto e depois do texto vocês têm exercício para fazer, tá? Eu vou explicar o texto e o exercício vocês vão fazer no Google Forms ou no caderno de vocês. O texto é sobre taxonomia sistemática. A classificação dos seres vivos feita atualmente está relacionada aos processos evolutivos. Esses processos evolutivos eles só foram começar a ser aceitos a partir do século passado, com a publicação de um livro chamado A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Mas antes da teoria do evolucionismo ganhar corpo, já se classificavam os seres vivos por características que se viam como semelhantes. Então, muito do que a gente vê de classificação hoje está relacionado a essa ideia de semelhanças e diferenças. Só que hoje leva-se em conta também o processo de evolução dos seres vivos, tá? A gente vai entrar mais nessa discussão depois. Hoje a gente precisa entender como se classificam os seres vivos para a biologia. Um grande marco na classificação dos seres vivos foi estabelecido a partir dos trabalhos de um médico e professor chamado Carl von Linné. Aqui no Brasil, ele é conhecido como Linneu. Apesar de aceitar que as espécies de seres vivos não mudam ao longo do tempo, que é uma ideia que é chamada de fixismo, e hoje a gente sabe que não é bem assim, Linneu propôs em seu livro Sistema Natural, de 1735, um sistema de classificação dos seres vivos que, embora artificial, ele é empregado até hoje, tá? Várias outras edições do livro se seguiram, ampliando o conhecimento dos diferentes grupos dos seres vivos. Mas hoje a classificação que a gente utiliza é a mesma utilizada por Linneu. Como que é essa classificação? No sistema de classificação, a unidade básica da classificação é a espécie. O que é uma espécie? É um grupo de seres vivos semelhantes a um tipo ideal e imutável, que não sofre modificação, tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, o ser humano, a espécie do ser humano. São todos indivíduos semelhantes a um tipo imutável, quer dizer, todo ser humano ele nasce com 2 olhos, nasce com 2 ouvidos, nasce com uma boca, nasce com a capacidade de se comunicar, que é estimulada desde cedo. Então, nós temos indivíduos da mesma espécie nessa situação. Espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, ordens são agrupadas em classes e as classes são agrupadas em filos ou divisões. Até que chega na classificação mais ampla, que é a classificação dos reinos, tá? Aqui nessa figura, a gente consegue perceber esses níveis. Então, nós temos a espécie, o gênero, as famílias, a ordem, a classe, os filos e, finalmente, o reino de um ser vivo, tá? Cada categoria dessa é chamada de categoria taxonômica ou táxons. Linneu também estabeleceu regras de nomenclatura que são utilizadas até hoje.
O nome da espécie. O nome da espécie, ele não muda de língua para língua. Ele não muda... Só um momentinho, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá, desculpa. Então, vamos lá. Onde eu estava? Estava aqui na espécie. O nome de uma espécie não muda. Se você estiver aqui no Brasil, se você for para os Estados Unidos, se você for para a Grécia, se você for para a Romênia, se você for para a África, o nome de uma espécie, ele vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar, tá? E ele sempre vai ser formado dessa forma. Ele vai ser um nome duplo. Ele é formado por duas palavras que vão ser escritas ou em itálico, que é essa letra deitadinha, ou sublinhadas. Para ser nome de espécie, se ele não tiver itálico, ele tem que estar sublinhado. Usam-se sempre palavras em latim, que era a língua falada pelas pessoas cultas na época de Linneu. A primeira palavra corresponde ao nome do gênero e sempre deve ser escrita com a inicial maiúscula. A segunda palavra corresponde ao epíteto específico, que é a palavra que especifica o gênero. Esta deve ser escrita sempre com a inicial minúscula. Ai, professora, eu não estou entendendo nada. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Como exemplo, vamos escrever o nome científico da espécie humana. O gênero ao qual pertence a espécie humana é chamado de Homo, H-O-M-O. O epíteto específico é o sapiens. Então, quer dizer que o nome, o gênero é Homo e a espécie é sapiens? Não. O gênero é Homo, mas a espécie é Homo sapiens. Essas duas palavras juntas, tá? Notem aqui que ela está em itálico, que é a letra deitadinha, tá bom? As regras de nomenclatura facilitam a comunicação entre as pessoas de diferentes nacionalidades e idiomas. Como eu falei para vocês, a espécie humana, ela, em qualquer idioma, ela vai ser escrita dessa forma, Homo sapiens. Para dar um exemplo para vocês, nós vamos utilizar o cachorro, tá? Eu vou aumentar aqui o zoom, para a gente ver bem essa figura. Então, o cachorro. A espécie do cachorro é Canis familiaris. Ah, professora, mas tem cachorro Pinscher, tem cachorro Rottweiler, tem cachorro Doberman. Eles são muito diferentes, eles são muito diferentes. Mas eles têm características em comum muito próprias e eles, apesar das diferentes raças, eles podem cruzar e gerar filhotes. Então, por isso, todos eles fazem parte da mesma espécie. Como que é o nome da espécie? Canis familiaris. Canis familiaris é o nome duplo, é o nome da espécie. Mas eu sei que a primeira palavra da espécie já corresponde ao gênero. Então, nós temos lá Canis familiaris, a espécie do cachorro, mas dentro do gênero eu tenho outros tipos de animais parecidos com o cachorro, tá bom? Então, o gênero é o gênero Canis. Aí, vai aumentando a quantidade de organismos que podem fazer parte desse grupo. Então, nós temos lá no gênero Canis alguns tipos de cachorros selvagens, e aí nós temos a família Canidae. Na família Canidae, além do cachorro do mato, a gente vai ter alguns tipos de lobos que fazem parte desse grupo, dessa família que é chamada de família Canidae. Depois tem a ordem carnívora, são os animais que se alimentam de outros animais. Então, olha só, além do cachorro, do lobo, da raposa, vai ter o que também? Vai ter tigre, vai ter leão, são todos animais carnívoros, tá? Depois da ordem carnívora, o cachorro faz parte da classe mamália. O que é a classe mamália? São todos os mamíferos. E olha só, nós também fazemos parte da classe mamária. Olha aqui o ser humano aqui, na mesma classificação de classe que o cachorro. Dentro
Aumentando o nível de complexidade, nós temos o subfilo vertebrata, que são os vertebrados, né? Que possuem coluna vertebral. E aí a gente tem uma série de organismos. Aí nós temos finalmente o filo cordata, que são o filo dos cordados, que é uma característica muito específica que eu não vou falar agora. E aí dentro do filo dos cordados nós temos o reino Animalia, que são os animais. E aí entra a estrela do mar, entra um anfíoxo, que é um tipo de animal que vive no mar, a cobra, o cavalo, o tigre, o lobo. Por quê? Porque são todos animais, ok? Então, essa classificação facilita o estudo dos seres vivos, tudo bem? Agora que você leu esse texto, se você tiver alguma dúvida, você vai me procurar. Você vai responder essas questões. Essas questões você pode responder no Google Forms ou você pode copiar e responder no seu caderno. Se você responder no Google Forms, você não precisa copiar e responder no seu caderno. Se você fizer só no seu caderno, você vai tirar uma foto e vai mandar lá no Google Sala de Aula, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha um excelente dia.